boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo. Eu me chamo Letícia Freitas Tavares e hoje eu vou estar explicando, entre linha a linha, eu vou estar explicando o código e os resultados de como foi feita a implementação de um algoritmo de ordenação simples pelo Mars. Bom, vamos começar aqui. Essas duas primeiras vão carregar o endereço do array e carregar o tamanho do array. O array seriam esses números aqui em cima: 5, 3, 8, 1, 2, 7, 4 e 6. Aí aqui logo abaixo nós iremos imprimir esse array antes da ordenação e vai chamar esse bubble sort para imprimir o array após a ordenação. Então ele vai chamar o antes, vai chamar esse bubble sort e daí ele vai imprimir o array após essa ordenação. Aqui nós encerramos o programa. Aí vamos para o bubble sort. Ele vai reservar um espaço na pilha, um SP aqui, salvar o endereço de retorno. Ele vai salvar esse endereço no RA. Aí ele vai mover o A1 pro T0, que o T0 vai ser igual a N, para ser o tamanho do array. E daí esse N vai fazer um N menos 1, né? Porque como o T0 aqui vai ser o N, o novo T0 vai ser o T0 menos 1, que seria o N menos 1. Esse alter loop aqui, ele vai comparar se o swapped vai ser igual a falso e que o I vai ser igual a 0. Esse T2 aqui vai ser o nosso I. Agora vamos para um while loop, que o T3 vai ser igual a I vezes 4, que vai ser a parte do offset. E agora o T3 novamente, tá vendo aqui? Vai ser chamado novamente com o endereço do array I. Agora o T4 vai ser igual ao array I e o T5 vai ser igual ao array I mais 1. Tem um 4 aqui na frente, ele vai estar agregando um mais 1 aqui. Aí se o array I ele for menor ou igual ao array I mais 1, não vai haver troca. Aí para troca de elementos, a troca aqui, né, swapped, vai ser verdadeira. Aí quando não houver a troca, vai implementar mais 1. E se o I for menor que N menos 1, vai repetir. Se não houver trocas, termina o código. Aí o N sofre um decremento aqui. E se N for maior que 0, vai repetir. Agora end sort aqui. Ele vai restaurar o endereço de retorno e liberar o espaço na pilha, que a gente tinha ocupado lá no começo do código. Agora um print, ele vai mostrar o endereço do array, o tamanho e o contador. E o print do loop, ele vai carregar o elemento do array e imprimir o inteiro. Aqui vai imprimir o espaço, com a chamada do syscall. Aí vai chamar o próximo elemento e incrementar o contador. Finalizando o print aqui, ele vai imprimir uma nova linha e vai salvar essa parte na pilha. Vai voltar, né, pro RA, pro registrador. Então a gente vai run aqui, assembly. Aqui ocorreu completinho nossa operação. Bom, nas apresentações da memória, a gente vai ter, cadê? São só esses aqui. Tá. Bom, o primeiro, voltando aqui, né? A gente consegue ver aqui em cima. O 5 vai ser o nosso primeiro array, vai ser o nosso array 0. Aí o 3, o nosso array 1. O 8, o nosso array 2. Aí o nosso array 3, o nosso array 4, 5, 6 e array 7.
São 7 arrays aqui. Daí, para a saída do programa, ele vai mostrar o array antes de ser ordenado, então pela ordem 5, 3, 8, 1, 2, 7, 4 e 6, e após ordenar, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vamos aqui para meio que um passo a passo dessa execução. A primeira passagem do array, ela vai ter a primeira iteração externa, né? A gente vai comparar o 5 e o 3. Eles vão trocar, porque, né, o menor vai para frente. Aí a gente compara o 5 e o 8, não troca, então o 8 permanece. A gente compara o 8 e o 1, aí vai haver uma troca. Compara o 8 e o 2, vai haver uma troca. Então, o 8 e o 7, até o 8 ser o último número do array. Vai trocar, vai trocar. Aí, o número 8 meio que, digamos assim, borbulhou para a sua posição correta, que seria no final, né? Seria o último array. Aí, vamos para a segunda seção de trocas, né? Então, a gente vai comparar o 3 com o 5 e não vai trocar. Aí, comparamos o 5 com o 1 e troca. Comparamos o 5 com o 2 e troca. Comparamos o 7, ou o 5 e o 7, né? Então, não vai haver uma troca. Aí, a gente compara o 7 e o 4. Aí, sim, haverá uma troca. Compara o 7 e o 6 e troca. E vamos para uma terceira iteração externa, que seria comparar o 3 com 1, que troca, o 3 com o 2, troca. Aí comparamos o 3 e o 5, não troca. Comparamos o 5 e o 4 e troca. Aí comparamos o 5 e 6, não troca. Neste ponto, o array já vai estar ordenado, mas o algoritmo ainda fará mais iterações até que nenhuma troca ocorra. Bom, nas iterações restantes, né, o algoritmo vai continuar executando, mas não encontrará mais elementos para trocar e terminar. E vai terminar quando a variável swapped, que é a de troca, ela vai ser a variável T1, né, permanecer zero, que no caso seria falsa, em uma iteração completa. Ou quando o contador externo, que seria o T0, então fica o swapped é o T1 e o contador externo seria o T0, chegar a zero. Aí a gente vai para os registradores durante a execução. Durante a primeira interação do loop interno, os valores vão estar em hexadecimal. Aí o T0 vai ser o 7, aí entre parênteses vai ser o n-1. O T1 de 0 vai para 1, quando ocorre a primeira troca. O T2 vai de 0 para 1 e para 2, que vai ser o contador i. O terceiro vai ser o endereço do elemento atual. O T4 ele vai ter um valor do elemento atual. O T5 ele vai ter o valor do próximo elemento. Aí a gente tem aqui as mudanças de array no array após cada iteração externa. Então, na primeira houve troca, ela vai comparar até não haver mais troca. E esse momento chega quando o array já vai estar ordenado. Então, só vai deixar de haver troca quando o array já estiver na ordenação correta. Aí a gente pode dar uma visualizada na pilha, que antes da chamada ela vai receber um valor qualquer, e durante essa parte do bubble sort vai ser decrementado 4 e o valor vai retornar. E o valor do RA vai ser o endereço de retorno. Então esse valor vai retornar para a pilha. Aí a gente pode ver aqui o ciclo de comparação, que no bubble sort ele vai realizar aproximadamente o n² dividido para 2 comparações, que no caso seria 8. O máximo teórico dessas comparações seria de 28, e com otimização, o nosso são 25 comparações, no caso. A gente pode ver aqui uma saída alternativa com esse debug, que vai ser, se adicionar prints de debug, como sugerido anteriormente, sairia algo como, tipo, comparando, né, o 5 e o 3, que vai haver uma troca, e comparando o 5 e o 8 não troca, o 8 e o 1. Aí a gente faria basicamente a mesma coisa, mas numa ordem diferente. Aí, bom,
Bom, essa foi uma leve explicação do código e de como o nosso array foi colocado... Oi, cadê meu mouse? E de como o nosso array foi colocado em ordem, de forma simples. E no próximo vídeo vai ser explicado um pouco melhor essa ordenação mais complexa. Então, ficamos até o próximo vídeo.